Segundo aos Coríntios 2, versículo 14, diz o seguinte: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa expressão em Cristo, essa frase, ela se encontra registrada no Novo Testamento por cerca de 160 vezes. Só na carta aos Efésios nós temos menção desta frase por 36 vezes. Ou seja, estar em Cristo implica em estarmos unidos a Ele pela fé, em uma comunhão estreita com Ele e refletindo o seu caráter como consequência natural, que é o fruto do Espírito. E o Paulo aqui, ele é claro em dizer que nós, quer dizer, a igreja, como corpo espiritual de Cristo, que tem ele como a cabeça e salvador deste corpo, nós sempre triunfamos, nós sempre saímos vitoriosos em Cristo. O próprio Cristo fez a seguinte promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, independente das circunstâncias, sejam elas quais forem, em Cristo nós vamos triunfar. Nós vamos continuar chegando aonde Deus estabeleceu para que chegássemos como igreja, como o seu povo. O Paulo, certa feita, disse que em todas as circunstâncias, em todas as coisas, de acordo com Romanos 8, 37, em todas essas coisas, Paulo vai enumerar as adversidades, as mais variadas, e vai dizer que a igreja é mais do que vitoriosa em todas as circunstâncias. Nós estamos aí em período de segundo turno, estamos nos aproximando do dia da eleição. Hoje são 18, temos, parece que 12, 13 dias para que haja o segundo turno, a votação do segundo turno. Independente de quem for sair vitorioso, seja o Bolsonaro sendo reeleito ou o Lula voltando a governar o Brasil, nós sabemos que a igreja independe de quem vai vencer para continuar sendo vitoriosa. Porque enquanto o Lula ou o Bolsonaro vai ser apenas um vencedor, a palavra diz que a igreja é mais do que vencedora. Então, quer dizer, assim como em outros países, regimes tais como esse, que está querendo voltar a governar o país, que é o esquerdismo associado ao progressismo, socialismo, são termos sinônimos, aonde esse sistema político ideológico tem imperado, lá a igreja está presente também. A igreja de Jesus, ela continua imperando, continua sendo militante e propagando a palavra do Senhor, mesmo diante das resistências dos regimes totalitários e ditadores. Em países, inclusive, de cultura muçulmana, é bem mais difícil para se propagar a palavra, para se proferir e professar a fé em Cristo, é bem mais difícil. Mas não impossível. Do contrário, não haveria pessoas nesses lugares. É certo que muitos estão sendo perseguidos, como está acontecendo agora na Nicarágua. E sempre foi assim. Muitos estão sendo presos e até mortos. Mas não significa dizer que a igreja ela se intimida diante dessas circunstâncias. Porque é Cristo atuando sobre ela, diria Paulo, em Colossenses 1:27. Cristo em vós, esperança da glória. E tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diria isso, 4:13 aos Filipenses. Ele podia enfrentar a circunstância, especialmente no seu tempo, a ponto de ele ter sido morto sob o comando do Nero, né? Foi degolado, mas ele nem por isso deixou de fazer a sua parte e de servir ao Senhor com dignidade. E ao final da sua carreira, ele pôde dizer: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então é isso. Nós vamos, claro, continuar orando para que prevaleça
aquele que está mais alinhado nas suas ideologias com aquilo que nós cremos, que no caso é o Bolsonaro. Por isso que a maioria dos cristãos e evangélicos cremos que vai votar no Bolsonaro e até lá vai estar orando para que isso aconteça. Mas se a maioria optar por votar no Lula, Deus vai respeitar, porque, como eu tenho dito, Deus não vota, quem vota são as pessoas. E Deus respeita a decisão de escolha de cada um de nós. Agora, se a maioria optar por Bolsonaro e Bolsonaro ganhar as eleições, né, o segundo turno, for reeleito, e de repente o sistema tentar intervir para não reconhecer a vitória dele, Deus vai entrar com providência, porque o sistema ele é real, ele tem um poder fora do comum, só que o poder de Deus vai para além, uma vez que Deus é onipotente. O sistema que é a soma da velha mídia, mais as instituições aparelhadas, e muitas vezes patrocinado, inclusive, né, os meios de comunicação, por fundações globalistas. Então, o sistema ele é poderosíssimo. De repente, o sistema já sabe, inclusive, quem vai ganhar. Só que, se nós continuarmos orando, aquele que está mais alinhado com o que nós cremos, se nós estamos orando por ele, Deus vai honrar a nossa fé. E na hora, Deus vai intervir e não vai deixar que o mal prevaleça, porque a Bíblia fala que o bem ele prevalece sobre o mal. Agora, se a igreja ficar aí alheia, sem levar a sério o que está acontecendo, porque trata-se de uma luta. No mundo espiritual, é a luta do bem contra o mal. Existe força do mal trabalhando para que prevaleça a desordem, prevaleça aquilo que vai de encontro à verdade divina, aos valores cristãos. Então é isso. Em tudo nós vamos triunfar e sempre triunfamos porque estamos em Cristo. E estar em Cristo representa o próprio poder de Cristo atuando através de nós. Por isso que alguém disse que a igreja é a consciência do mundo. O mundo, ele é, de certa forma, constrangido diante da presença do sal da terra e da luz do mundo sobre esta terra. É por isso que, na sequência, o Paulo vai falar do bom perfume que representa a igreja, para com os que estão sendo salvos, cheiro de vida, e para os que estão sendo condenados, cheiro de morte. Então fica aqui esta palavra. Em Cristo nós sempre triunfamos, porque em todo lugar é manifestado a fragrância do seu conhecimento. Quer dizer, essa conexão entre nós e Jesus Cristo, entre Jesus Cristo e nós, que é o conhecimento relacional. Fica aqui, portanto, esta palavra. Valério Pontes.